Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Meu Primeiro Cliente Alta Renda. E hoje eu tenho o prazer e a satisfação de estar aqui com o espartano Suami. Suami, seja muito bem-vindo a esse episódio. Obrigado por topar esse bate-papo presencial. Valeu, Bruno. Obrigado pelo convite aí. Vamos fazer um bate-papo com a galera aí para falar um pouco a respeito aí. Vamos contar a história, uma grande história de prospecção e a história do início desse espartano aqui, né, que é um dos meus alunos do programa, sobre o início dele e a evolução dele dentro da assessoria de investimentos. Galera, se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, são assessores de investimentos ou serão assessores de investimentos, lembre de dar um like e se inscrever aqui no canal. Suami, eu queria começar sabendo, quem é o Suami? Por favor, se apresente para a turma. Você fala aqui de Ribeirão Preto. Nasceu aqui em Ribeirão mesmo, Suami? Sim. Bruno, eu sou natural de Ribeirão Preto, né? Digamos, fui nascido e criado aqui. Mas quando terminei a faculdade, acabei indo embora para São Paulo para fazer a boa parte da minha carreira lá. Né? Tá, você formou em quê? Sou formado em administração de empresa, fiz pós-graduação em finanças corporativas, né? Porque trabalhei sempre na área de planejamento financeiro. Então aproveitei isso e fiz toda boa parte da minha carreira lá trabalhando no mundo corporativo. Legal. E aí, no mundo corporativo, você não foi assessor desde o começo, né? O que você fazia antes de entrar para assessoria de investimentos? Não fui. Eu trabalhava na parte de custos industriais, né? Em algumas empresas trabalhei na parte de custos industriais e em outras eu trabalhei especificamente na área de FP&A. Né, de planejamento financeiro mesmo. Então, montava ali o planejamento financeiro da empresa a cada trimestre, tinha as revisões. Ali no final do ano tinha que fazer o orçamento para o próximo ano. Então, era muito mais essa atividade aí. Tá, eram grandes empresas, assim, então você, não sei como chamar, mas trabalhava como acho que a maioria das pessoas, né? Sim. Emprego tradicional, uma grande empresa. Você trabalhava com uma área que era financeira, mas acho que bem diferente do que a gente faz hoje, né? Não, completamente diferente do que a gente faz hoje. Sim, eram grandes empresas, mas era aquele perfil assim, CLT, o benefício, preocupado com o ticket, preocupado com o plano de saúde que estava ali naquele benefício ali da empresa. Era bem esse perfil aí mesmo. Tá, boa. E assim, o que te deu o estalo? Como é que você entrou na assessoria, né, pessoal? Acho que é legal a gente saber. O que deu para você de falar, cara, vou sair aqui de uma grande empresa que sei que tem lados bem ruins, mas tem também alguns confortos, né? Uhum. O ticket, as férias remuneradas e tudo mais. O que deu o estalo para você para sair do emprego CLT? Pergunto porque acho que tem muitas pessoas hoje que estão nessa situação, às vezes, né? Sim. Estão ali no emprego, querem sair para ser assessor de investimentos. Primeiro, quando que você fez essa mudança? Quando que você entrou na assessoria mesmo? Eu entrei em final de 2021. Final de 2021, tá. Isso. E por favor, o que deu esse estalo? Como que você chegou até aqui? Bruno, na maioria das empresas que eu trabalhei, eu sempre tive um feedback assim que o pessoal fala, pô, você se relaciona bem com as pessoas, você se relaciona bem com outras áreas, então a parte de planejamento financeiro para você é bacana, mas eu acho que você se daria bem muito mais numa área comercial, né? E aí isso me acendeu a luz no seguinte sentido, pô, o que eu consigo fazer numa área comercial e ao mesmo tempo juntar todo o conhecimento que eu tenho de planejamento financeiro, de números, né? E aí, a partir daí que eu comecei a pesquisar e olhar algumas coisas que tivessem essa junção, e aí encontrei a assessoria de investimentos. Então, eu não tinha essa ideia de como era ou como era o trabalho de um assessor. Eu falei, opa, é interessante. E aí, na cara de pau, né, em algumas situações, eu fui ligando para algumas pessoas, ou tipo assim, Bruno, você conhece alguém que trabalha em tal lugar para eu tomar um café? Ah, conheço. E aí eu chamava essa pessoa para tomar um café para entender literalmente como era a atividade, como que era o dia a dia, em qual era o lado ruim ou o lado bom ali da situação. Você chamava assessores de investimentos para conversar. Exatamente. Você meio que conheceu assim, foi atrás mesmo. Fui atrás. Falei, Bruno, você conhece algum assessor de investimento que é amigo seu, que está na tua faculdade, não sei. Ah, conheço, ó, liga pro cara, entra em contato com o cara. E eu fazia isso. E aí eu conversei com uns 3, 4 aí. E o cara me passou, né? Eles me passaram mais ou menos como que era a rotina, como que era o trabalho. Eu falei, opa, isso aí tem muito a ver, eu acho que tem muito meu perfil, vou me preparar para isso, para fazer essa transição. Cara, então começou assim.
Boa. Você foi muito igual eu, assim. Eu também... Você não tinha experiência comercial, né? Você Não, falavam que não. você era comercial, mas você não tinha. Não. Eu também... Eu gostava, né? Eu gostava do comercial. Eu achava interessante esse trabalho com pessoas e eu gostava de investimentos. Eu gostava das duas coisas, eu sabia disso. Isso. E aí, quando eu conheci, né? Eu conheci num estágio na XP Investimentos a profissão... o modo de trabalho da profissão, pelo menos, né? Eu ainda não sabia do agente autônomo, mas eu tinha visto alguns assessores ali que eu não sabia como é que funcionava. Falei, pô, legal, né? Assim, tem duas coisas que eu gosto, falar com pessoas e tudo mais, né? Essa interação e investimentos que eu achava muito massa também. Você foi mais ou menos assim? Bacana. Então, foi mais ou menos assim, porém o investimento é aquele perfil brasileiro, né? Não tinha muito, ficava um pouco mais desconfiado, era muito mais ali a poupança ou imóveis, o que o pessoal fazia. Até que, num determinado momento, dentro da própria pós-graduação, eu conheci pessoas que já estavam no mercado e aí me mostravam, falaram, cara, tem produtos ou ferramentas aí no mercado financeiro que você consegue investir, ter um capital, ter uma renda, tudo. Então, esse aí foi o divisor de águas. Entendi. E aí, a partir daí que eu falei, opa, preciso conhecer isso, deixa eu tomar um café com a galera, deixa eu ver como que é. Então, desde essa época aí, eu vim me preparando, né, buscando informações aí para fazer essa mudança de carreira aí. Pô, legal. E eu fiquei muito feliz, né, quando o Suami entrou no Espartano, porque... Eu lembrei que a gente tinha conversado pessoalmente. Sim. Então eu achei muito massa. Eu falei, pô, a gente tinha conversado, acho que você entrou uns 6 meses depois da gente dar a nossa conversa. E Exato. agora que você falou, eu pensei, eu fui um desses assessores aí que você ligou, como é que você me conheceu? Foi. Eu sei que a gente se encontrou pessoalmente antes de você entrar no Espartano. Não, mas você foi um desses assessores aí, tá, né? Na verdade, assistindo alguns vídeos no YouTube para ver a respeito de assessoria mesmo, encontrei lá o teu canal. Tá. Te busquei no LinkedIn lá, tinha informações de contato de telefone, liguei, né, mandei o WhatsApp, tudo, a gente combinou um café. E aí nesse bate-papo que falei, opa, bacana conhecer o Bruno, tudo, então vamos entrar nesse mercado aí, entrar nesse programa aí. E ele não sabe, né? Porque ele não topou na hora. Mas na época, eu queria contratar ele. Eu queria levar ele pro meu escritório, mas ele não quis. Ele foi estrelinha lá naquela época, senão ele teria trabalhado ali comigo. Exato. Mas, cara, que massa, bacana. E então você começou em 2021, saiu ali do emprego tradicional para começar na assessoria. Essa transição da CLT para assessoria de investimentos, como é que foi? Gerou alguma insegurança? Foi bem tranquila? A família achou que você estava maluco? Como é que foi essa história? Cara, a família achou que eu estava maluco porque você tá, na teoria, você está trocando uma carreira aí de praticamente 15 anos de CLT, num determinado patamar, com determinado salário, benefício, para você se aventurar num novo trabalho, um novo caminho, né? Mas isso foi uma coisa muito boa que eu tive dentro de casa, porque meus pais sempre me apoiaram em relação a isso. Legal. Ó, a gente confia em você, tamo junto nessa aí e vai. Mas não é fácil, né? Não foi fácil essa parte da família, assim. A mudança, ela gera com certeza um receio, porque é aquilo, você sai ali do dia 30 ou do dia 1º com um salário e no outro mês você já não vai ter isso, né? E aí cabe você fazer ali a tua receita, ralar, chegar para gerar aquilo. Por outro lado, você tem a sua autonomia, né? Então, pô, essa semana eu vou descansar. Excelente, a semana que vem eu vou para tal cidade prospectar, ou eu vou fazer tal método de prospecção, vou trabalhar dessa maneira. Então, isso fica muito a seu critério. Agora, o que é importante nesse ponto é você mudar a mentalidade assim. Você tem 100% autonomia, né? Então, não dá para você falar, não, hoje eu vou levantar 10 horas da manhã, hoje eu vou fazer... Porque isso pesa. Sim. Porque isso pesa, entendeu? Então, você tem que ter essa resiliência aí de falar, opa, agora sou eu mesmo e vamos embora. Eu penso assim, Suami, o chicote vai estralar. Você pode escolher quem que vai brandir ele. Exatamente. Ou vai ser o seu chefe ali na empresa normal, ou vai ser você mesmo. Exato. Se o chicote não estralar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai ganhar dinheiro. Porque exatamente. eu acho que eu também, uma das coisas que eu prezei muito foi essa liberdade que a profissão entrega, né? De assim, o assessor de investimentos é meio que um negócio próprio também, né? Você monta ali sua carteira, você não tem um fixo muitas das vezes, você vai montar seu comissionamento.
e a gente consegue realmente uma semana, sei lá, pegar mais leve, fazer uma viagem. Uma coisa que eu gostei muito, isso aqui é coisa boa, né? Mas eu vejo que meus amigos que trabalham, sei lá, em banco ou em empresas tradicionais nunca conseguem. Pô, vamos sair sexta-feira mais cedo, vamos sair na quinta-feira para pegar uma praia na sexta. Eu sempre pude fazer, isso é muito massa, eu acho, essa liberdade. Agora, quando o pessoal trabalha no modelo tradicional, não tem como. Tem que avisar 6 meses, 3 meses antes para tirar uma folga. Cara, uma complicação. Foi um dos motivos que me atraiu bastante também. Acho que para você também, né? Você vê essa vantagem. E eu gosto muito dessa questão de liberdade, igual aconteceu essa semana comigo. Eu tentei agendar uma reunião com um cliente, ele falou, eu não estou na cidade, estou viajando, me liga na segunda-feira, mas o nosso almoço está marcado. Então, assim, essa flexibilidade de ir lá, almoçar, de você estender um pouco mais o horário ali, então você consegue juntar um pouco dessa liberdade e fazer ali o teu trabalho também. Então, isso é uma coisa bem interessante que para mim caiu bem. Tem a liberdade, mas tem o compromisso, né, pessoal? Sim. Senão vai parecer aqui que a gente não faz nada o dia inteiro. Não, por isso que cabe muito esse comprometimento seu e essa resiliência, né? De você falar assim, opa, é o que você brincou, o chicote vai estralar, né? Aí você escolhe quem que vai estralar ele. Então é bem isso. Eu prefiro tá? Eu também. Acho que às vezes eu pego até mais pesado do que talvez seria um chefe, né? Porque o chefe hoje muitas vezes tem que tomar cuidado, né, com o que vai falar. Normalmente eu vejo que os assessores forçam mais a si mesmos do que se tivesse um chefe, mas eu acho que é muito melhor, porque pelo menos é no seu ritmo, né? Uma coisa que eu gosto muito é trabalhar no meu ritmo, porque eu acho que quando você está numa grande empresa, às vezes, é difícil que você tenha que trabalhar no ritmo das outras pessoas. Então, se você é muito bom e esforçado, só que todo mundo tá meio paradão, você é até boicotado dentro da empresa, não sei se você já viu isso, né? Sim, muito. Acontece, né? Esses caras te puxam para baixo, desanima. E se você também, né, uma empresa muito aqui, você tá muito para trás, você desanima, né? Você também fica para trás, né? Pode ser demitido, tudo mais. Acho que na assessoria é bom que assim, dá para equilibrar de uma forma melhor o seu ritmo. Sempre falo até para os assessores, né? Não fiquem... Que eu já vi assessores, Suami, muito bom, com resultado, só que do lado dele tinham assessores muito melhores. E melhores assim, melhores porque às vezes o cara é private banker, o cara é, sei lá, de uma família altíssima renda, então ele tem algumas facilidades. E esse assessor está começando, ele é muito bom, mas ele olha para o lado e fala, eu não sou bom com outras pessoas, e aí desiste. Pô, tem que ter o próprio ritmo. Né? Isso é comum, né, Bruno? Porque o cara vai lá, entra e vê um cara do lado que tem X milhões de carteira e fala, pô, o cara tá 2 anos na profissão, conseguiu tudo isso. E aí, sei lá, o cara faz a primeira, segunda, terceira palestra, não consegue converter um cliente, ele desanima e fala, não, isso aqui não é pra mim. Não é pra mim. Não é pra mim. Aí ele imagina, pô, o cara conseguiu isso aí porque ele é de família rica, porque ele joga beach tennis, não sei, qualquer coisa assim. E em muitas situações não é também, né? Às vezes o cara começou dessa mesma maneira, só que ele teve um pouco mais de resiliência pra enfrentar isso, né? Eu sempre conto que assim, eu fui esse cara, eu quase desisti pensando nisso, sabe? Várias vezes aliás, eu não só pensava, como inclusive no treinamento da corretora falaram isso pra mim, né? Eu tenho aquela história, e foi verdade mesmo, esse cara, ele não tá mais na corretora, né? Que eu era credenciado, tá na concorrente agora, mas ele que dava o treinamento. E o treinador, falou pra mim que não, que tem que ser, sei lá, ou de família rica ou bankers, e no jeito que eu estava fazendo não ia dar certo, né? E eu coloquei isso na minha cabeça, sabe? Fiquei dando bastante tempo, sim, essa desculpa de, pô, os caras só conseguem por causa de X, Y, Z. E aí, por sorte, né? Eu digo até que um pouco de sorte, que as coisas começaram a dar certo, então como ia dando certo, eu falei, não, vou segurar mais um pouquinho. Eu só tô aqui por isso, sabe, Suami? Eu falei, não, vou segurar mais um pouquinho, Aí, realmente, né, eu tive algumas viradas de chave ali que eu sempre conto, que realmente, aí começou a dar resultado, eu falei, não, agora eu vou ficar aqui, o negócio é quente mesmo. Mas eu corri o risco, cara. Eu quase fui esse cara de acreditar que não dá pra fazer do zero, sabe? Sim. Que é pra todo mundo. E porque o começo é muito difícil, né, Suami? O começo é tão difícil que você corre o risco de falar mesmo, pô, não é pra mim. Foi assim pra você também? Ou seu começo foi mil maravilhas? Não foi mil maravilhas, não. É difícil. Você olha... E é o que eu tô te falando. Quando você faz essa transição... Um mês você estava ganhando X, garantido, todo um benefício. No outro mês não vem nada. E aí você fala, cara, para ganhar aquilo eu tenho que fazer isso, nossa. Um valor em milhões que assusta, né? Exatamente. Então você fala assim, opa, o que eu faço, né?
Mas o que é legal nesse ponto, e é até um ponto que você comenta bastante, que é a questão do livro lá da prospecção fanática, é que assim, o reflexo disso vem dentro de 90 dias depois. Né? Então, assim, o que você fizer em janeiro, por exemplo, você vai estar colhendo frutos ali em fevereiro, março, abril ali para frente. Se a sua intensidade diminui em fevereiro, lá em maio, lá em junho, você vai estar pagando o preço por isso. Posso explicar para a galera só esse conceitinho que ele está falando aqui? Que você está falando aqui? É o seguinte, né, pessoal? Esse é um conceito que não é só da assessoria, mas é de vendas, tá? Mas é basicamente assim, o seu resultado, ele não vem amanhã do dia do seu esforço. Isso deixa a gente meio maluco, tá? Que é o seguinte, por exemplo, você se esforçou muito esse mês. O seu resultado não vem esse mês. Por quê? Porque você fez o primeiro contato com essa pessoa, depois o seu amigo vai contar uma história boa para vocês entenderem isso na prática. Mas você entra em contato com a pessoa pede para ligar semana que vem, depois demora mais 2 para ela agendar a reunião, depois agendou a primeira reunião, tem que agendar a segunda, depois ela tem que ir no banco fazer teste, só que ela vai saindo em viagem. Acontece uma série de fatores. Então, na média, o assessor de investimentos demora de 3 a 6 meses para ele começar a colher os frutos de hoje. Ou seja, os primeiros contatos que você faz hoje, em média, a gente vê que ele começa a aparecer de 3 a 6 meses posterior. Exatamente. Isso é muito frustrante, porque a gente tá ralando pra caramba esse mês, só que fala, putz, esse mês foi ruim. Aí lá na frente, 3, 4, 5 meses depois, a gente tem um mês super bom de captação. Sim. E naquele mês, às vezes a gente nem mandou tão bem, né? Só que qual que é o perigo? Aí naquele mês bom, se a gente não continua prospectando, né? A gente não faz Daqui 3, 6 meses Daqui 3, 6 meses você tem a quebra de novo, né? O problema Exato. de novo. Isso acontece bastante e acho que isso frustra muito no começo, né, Suni? Isso, frustra, porque o cara acha que ele vai fazer a reunião, que ele fez tudo certo, que na semana que vem o cara já vai abrir a conta, já vai mandar a TED lá para ele fazer a carteira dele. Não. O cara quer pensar, o cara quer entender como funciona, o cara vai conversar com familiar e amigo para entender se ele sair, por exemplo, do banco é garantido ou não. Enfim, tem uma série de coisas. Então, você tem que ter essa paciência, essa resiliência, mas não diminuir o teu ritmo, não se abalar. É lógico, tem momentos que você vai dar uma segurada a mais, forçou numa semana, na outra você vai estar um pouco mais cansado, mas você ter ali a constância, né? Você ter o comprometimento de estar sempre captando, buscando meios aí de captar e movimentar ali a sua rede, o seu pipeline ali. E nesse começo seu, o que você acha que foi mais difícil, assim? Onde que você acha que mais apanhou? O começo, Bruno, é muito difícil na parte de prospecção mesmo. É você prospectar as pessoas, assim, seja por LinkedIn, mandar mensagem e a pessoa te responder, seja você ligar para chamar para tomar um café, para conhecer o seu trabalho, seja você ligar para conhecer para uma palestra, para você dar palestra, ou para um evento que o teu escritório tá organizando. Por quê? As pessoas elas falam assim, não, pode deixar que eu vou, pode confirmar minha presença. Chega na hora, mesmo que confirmou, não vai, né? Tem as faltas ali. Então aí você desanima nisso. Você fala, a quebra é alta, né? A quebra é alta. Aí você fala, eu liguei para 50, confirmei com 30, bacana. Chega na hora, vai 10, né? E aí você fala, poxa, fiz toda uma estrutura aqui para receber 20, para receber 30, vieram 10 pessoas e agora? Né? Então, isso é o começo, isso é difícil. E nem que lá na frente você tenha uma determinada experiência, mas isso vai acontecer. Então, você tem que saber trabalhar com isso. Eu brinco assim, pior que palestra que vão 0 pessoas, que eu já tive várias, né, que não foram ninguém, é quando vai uma só. Cara, uma só é muito vergonhoso, porque se não vai ninguém, você pega ali o pão de queijo, coffee e come. Isso. É legal, né? Tem uma parte boa e não tem nem que trabalhar. Agora, quando vai uma, cara, fica você e a pessoa ali, ó. E eu já fiz, principalmente as palestras que eu fazia no começo, era uma mesinha bem parecida com essa, assim, uma TV exatamente igual a essa. E, eu já fiz... Aliás, com uma só, graças a Deus, foi só uma vez. 0 foram mais. Mas aqui você fica lá, você falando pra uma pessoa, é bem vergonhoso, então, né? Eu tô nesse time aí também, porque ontem aconteceu isso comigo. Jura? Ontem foi uma pessoa? Foi uma pessoa. Você tá brincando? Você nem comentou lá no grupo, pô. Não. A gente tinha programado de fazer uma palestra lá no escritório, eu e mais um outro assessor. Começamos a ligar
E aí, muito disso. Ah, essa semana é feriado, eu já tô viajando. Tudo então, vira desculpa, tudo né? vira É eleição, é final de ano, é Cara, carnaval, é feriado. Tudo vira desculpa. Ah, eu não posso sair depois do horário porque eu tenho que cuidar dos meus filhos junto com a minha esposa. Enfim, tudo vem numa desculpa Meu ali. aquário pegou fogo, minha avó vai formar no karatê. É isso. E aí, eu peguei e falei pro outro assessor, cara, vamos cancelar esse evento aí, porque realmente não vai vir ninguém, todo mundo pulou fora, beleza. E aí, no momento que eu tava quase indo embora do escritório, chegou um cara, ele falou, olha, eu vim pra esse evento aqui, pra essa palestra. Você tá brincando. Exato. E só que eu peguei e falei, ó, perguntei o nome dele e tal. Eu tô sabendo agora também, viu, galera? E eu realmente, eu não tinha feito, não foi eu que tinha feito o convite pra ele, tinha sido um outro assessor. Ah, não foi nem você. Mas... porque ontem, coincidentemente do dia que a gente tá gravando, ontem eu fiz aquele Implementation Week lá de palestra que os espartanos estão fazendo, mas você acabou nem participando, né? Só que apareceu um cara lá. Nossa, que terror. E aí, a hora que eu peguei, liguei pro outro assessor, falei, cara, tem um prospect assim. Ele falou, não, mas ele confundiu, porque eu remarquei a reunião com ele de hoje à noite para amanhã de manhã. E aí, eu peguei e falei, não, tudo bem, pode deixar que eu falo com ele aqui. Só que, Bruno, assim, cara, sendo bem transparente, eu já estava no escritório e o cara já tinha saído da casa dele especificamente para aquela palestra. Então, total. eu levei o cara numa sala de reunião e falei para ele, ó, vamos bater um papo aqui, eu te apresento esse tema mesmo, não tem problema nenhum. Então, peguei lá um refrigerante pro cara, um suco, né? Deixei ele confortável na sala. E aí, comecei a palestra, comecei o bate-papo. Aí, depois de umas 2 horas, a gente saiu do escritório e tal, tudo tranquilo. E ainda eu brinquei com outro assessor. Falei, ó, já deixei tudo pronto aí pra você. Já deixei tudo no script aqui, ó, tá aqui. Só você falar com ele lá e fechar. Essa palestra que eu fiz pra uma pessoa, né, eu falo que foi vergonhosa, mas ela... E na época ainda, né, que eu tava começando, ela deu um super resultado pra mim. Porque foi um cliente muito bom. À época, né, minha base era super pequena. E ele depositou ali 600, 700 mil só em ações, né? Que a gente sabe que acaba dando um comissionamento mais alto. Então, assim, foi uma palestra frustrada que na época eu fiquei, na real, super contente. Porque, tipo, me gerou um cliente. E naquela época, cada cliente para mim era extremamente importante. Mas eu tenho uma foto aqui, produção. Coloca aqui na tela pra gente. A gente tem uma foto aqui de uma palestra sua que foi bastante gente, né? Aquela de vinho que você fez no ano passado. Que mês que foi mesmo? Aquela palestra lá, acho que foi outubro, né? Outubro. Eu não lembro, eu tomei muito vinho. creio que foi em outubro, se eu não me engano. Foi bem legal, aquela foi bastante gente e o pessoal participou muito bem, né? Participou. Foi bem bacana. Na verdade, e assim, Bruno, foi tentar fazer algo diferente, né? Então eu tenho um amigo que ele tem um empório de vinhos e aí a gente conversando o que daria para unir, né, a minha parte de investimentos, de mercado financeiro, para movimentar também a parte dele de vinhos. Ele falou, cara, vamos montar uma palestra aqui. E aí eu já estava no AI Espartano, a gente falando disso, né? De, cara, você tem que ir para palestra, você tem que colocar sua cara a tapa, as pessoas têm que te conhecer, tem que ter a tua credibilidade. E aí eu sentei com ele, a gente alinhou tudo isso e fizemos uma organização ali. A palestra aconteceu numa quinta-feira à noite, né? E a gente juntou a harmonização de vinho com alguns frios ali. E eu confesso que eu fiquei com muito medo, porque naquele dia choveu pra caramba na cidade. E eu falei, cara, não vai vir ninguém. Caiu uma chuva tão louca que, assim, tem um vídeo, eu vou ver se eu arranjo pra vocês esse vídeo. Eu já te mostrei esse vídeo? Eu tava gravando, eu tava em live antes da sua palestra, assim. Deu um raio. Deu um raio, acho que eu te contei. Deu um raio que eu dei um pulo da cadeira, assim, e pegou até no microfone. O microfone é muito bom, ele corta, né, os barulhos externos, mas pegou o raio. Vocês trabalhariam numa loja da Porsche, numa loja da BMW, numa loja da Audi? Tranquilamente, sempre... Meu Deus! Vocês ouviram isso? Gente, caiu um raio aqui, vai explodir tudo. E deixa eu ligar minha bateria aqui que vai acabar. É isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite. Eu vou lá. Agora eu tenho que correr pro evento, tomar um vinhozinho com o aluno espartano que tá fazendo um evento muito bacana agora. Então, assim, não estava caindo uma chuvinha, estava caindo um dilúvio e o pessoal foi, né? Deu certo. Eu achei que iria miar, fiquei com pena, mas o pessoal foi.
gostou, e eu não vou esquecer essa palestra, que eu achei muito massa, que posso estar louco, você me corrige, mas você foi convidado para entrar no Rotary Club nessa palestra, não foi? Cara, essa palestra eu organizei com esse meu amigo de fazer tudo diferente. Então, assim, vinhos, harmonização, tudo. E eu coloquei com ele, eu falei, cara, vamos colocar um valor mínimo pra gente poder, pelo menos, cobrir os custos aqui da palestra, né? E, cara, e a galera pagou antecipado, confirmou a presença. Então, assim, eu acho que isso ajudou. Choveu muito, então eu acho que isso ajudou do cara já ter pago, do cara já ter confirmado ali, né? E aí nessa palestra tava a presidente do Rotary Clube Leste aqui de Ribeirão Preto, e ela me fez o convite juntamente com o marido dela, falou, não, convite oficial para você entrar no Rotary e tudo. E aí acabei aceitando. Legal, né? Então hoje estamos lá com o pessoal. Você participa lá hoje? Participo ativamente lá. Então, é uma instituição bacana, mas isso aconteceu numa palestra, né? E a partir daquela palestra ali, cara, as pessoas que estavam ali me acionam, não vou dizer assim todo mês ou semanalmente, mas sempre que tem, por exemplo, algum burburinho no mercado, vamos dizer assim... É você que elas lembram. Ô, Suami, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Qual que é a melhor orientação? Então, assim, isso ficou marcado, entendeu? Isso ficou registrado ali, então foi bem bacana. Mas esse é o efeito que eu gosto, um dos efeitos que eu mais gosto na palestra, né? Ela gera uma autoridade, que te torna uma referência na área que ajuda em N fatores, né? Por exemplo, ontem, no dia que a gente está gravando, pelo menos, tá, pessoal? O Vitor Hugo, né, que é um dos espartanos também, ele fez uma palestra que foi um sucesso também, foram 18 pessoas, foi excelente. E uma pessoa convidou ele para dar palestra na empresa dela. Então ele já conseguiu uma palestra na empresa, que vai ser também para o CEO da empresa e tudo mais. Então, é por causa do networking que aquilo gera, né? Principalmente a presencial, gera conexão, gera encontro, gera networking, gera autoridade e acaba facilitando de N formas, né? Facilita muito. Então, assim, e aí a pessoa começa a conhecer aquele tema e começa a ficar antenado, e aí... né, por exemplo, os fundos imobiliários aconteceram isso por conta da taxa de juros, um exemplo. Aí a pessoa lembra de você e fala, cara, não sabia que tinha essa conexão, por que precisou fazer isso, fazer aquilo? E é isso, amigo, falando de palestras, né, que a ideia dessa série, né, e pessoal, eu até mudei um pouquinho o nome, era Meu Primeiro Cliente Alta Renda, mas aí a gente acabou chamando de Meu Cliente Alta Renda, tá? Acho que eu até falei no começo aqui o nome errado. Mas a ideia é trazer aqui algum case, assim, para ajudar a inspirar vocês, dar dicas, né? E dar aquela força para quem está começando. E acho que para todo mundo, né? Ninguém é grande bastante que não possa crescer mais, né? Eu acredito. Você tinha me contado que você já captou o cliente pela palestra, né? Sim. Conta a história, compartilha com o pessoal também. Como é que foi mais ou menos essa história para a gente conhecer? Cara, a história foi o seguinte. Em janeiro, realizamos uma palestra aqui em Ribeirão, né? E aí, para convidar para palestra, mesmo esquema, uma lista fria e vai ligando. Lista fria mesmo, não conhecia ninguém. Não. Fui ligando e convidando. E aí, quando eu falava com uma pessoa, né? Por exemplo, liguei pro Bruno. Ô, Bruno, convidando para uma palestra, bacana. Você tem interesse em participar? Eu vou. Você quer convidar mais alguém? Você tem interesse em trazer... Porque às vezes você é sócio de uma empresa, tem um outro sócio... às vezes você tem amizade, prima, alguma coisa ali que tem interesse nisso também. E aí eu fui fazendo dessa maneira. Nisso, eu liguei para uma pessoa e ela falou, cara, tem interesse de participar e vou levar minha esposa junto. Tá. Falei, não, beleza, pode vir, não tem problema nenhum. E aí eles vieram, gostaram do tema, né? Como estava em janeiro, tinha acabado de trocar a presidência, tava aquele... burburinho todo no mercado, sobe taxa, se cai taxa, o que vai acontecer dali para frente. Então, a gente colocou um tema ali de leitura de 2023, né? Os cenários econômicos para 2023. Então, foi bem bacana. Finalizada a palestra, cheguei junto a eles, falei, e aí, gostaram? Como que foi? Pô, bacana, interessante, tá? A gente quer conhecer o trabalho de vocês, vou te ligar, vamos agendar? Vamos, tranquilo. E aí, você sempre tem aquele trabalho pós
palestra, né, Bruno? Liga, pede o feedback da palestra, mesmo que o cara já te deu o feedback ali na hora, liga, pede o feedback e falou, excelente, ó, vamos marcar. Aí eu já liguei, pedi o feedback para ele e tal, tudo, gostamos e tal. Ó, vamos marcar um café então tal dia, tal hora, né? Já dei a sugestão para ele. E aí ele falou, ó, não, deixa eu verificar certinho minha agenda, verificar o dia, tudo, porque eu trabalho viajando. Tá. Então ele não sei... é daqui da cidade mesmo. Isso, exatamente. Ele falou... qual que é a... curiosidade, qual que é a profissão? Ele é vendedor. Vendedor, isso. Tá bom. E aí ele falou, ó, eu trabalho... Empresário, né? Executivo. Boa. Ele representa uma grande empresa aí na área de vendas. E aí ele falou, cara, eu vou estar viajando e quando eu voltar, a gente marca. Né? Então essa semana não vai dar tudo. Entrou naquele bolo que a gente estava falando de fica para depois. Né? É sempre assim, sempre nunca assim. Tome meu dinheiro, ponto final. Ok, beleza, vamos lá. E aí, beleza. Aí, porque ele falou, não, na semana que vem eu volto, tá bom. Aí chegou na outra semana, liguei para ele, como é que tá essa semana? Cara, viajei, então essa semana eu tô fazendo os papéis burocráticos aqui, não vai, essa semana não vai dar certo. Pô, beleza. Isso é muito importante, porque tem quem tá começando acha que vai... E eles me pedem, né? Assim, me passa o script que eu vou ligar, a pessoa vai vir amanhã e depois de manhã ela vai fazer a tag. Não tem. As pessoas enrolam a gente, né, Samir? Não, enrola. E assim, só que uma coisa não adianta... cara, isso é interessante porque eu tô falando por mim mesmo. Claro. Se você tiver bravo, injuriado com alguma coisa, não liga. Não adianta você ligar. Porque o cara do outro lado do telefone, ele vai ver. Ele não vai me ver, vai. Ele vai perceber no seu tom de voz que você tá meio que uma obrigação de ligar e tal. Cara, não faz isso. Prospecta via LinkedIn, tenta mandar e-mail. Você tem direito de ficar chateado, é normal. Claro. É normal. Às vezes a gente toma umas porradas, Toma umas porradas e você fala, pô, agora tem que ligar de novo, o cara vai desligar na minha cara. Cara, agora, se você falar assim, não, hoje eu vou passar por tudo isso. Beleza, pode ligar. Concordo. Porque qual que é o ponto? Você vai dar empatia com o outro cara do outro lado da linha. E aí o cara vai entender, pô, eu tô trabalhando, mas o cara tá fazendo o trabalho dele também, o cara foi educado comigo, não adianta você querer chutar o balde que não vai dar certo. Não pode ser aquela ligação, dá uma raivinha, né, pessoal? Aquela ligação de call center, que a pessoa liga, você sabe que ela não tá nem um pouco afim, né? Bom dia, senhor, tudo bem? Aqui é fulano de tal. Nossa, dá uma raiva, uma vontade de desligar, né, cara? Porque você desanima, né? O cara já tá acostumado a receber um monte de ligação ali. E aí você liga no mesmo tom de voz. O cara fala, pô, mais uma ligação? Não vou. Tá. E aí, beleza, enfim. Massa. E aí nessa história, Bruno, foram acho que mais ou menos umas 4, 5 reuniões que foram agendadas e foram desmarcadas por N motivos. Furadas mesmo. Eu vou viajar, minha esposa poderia ir, agora não vai mais, você consegue só me atender? Não, mas minha esposa quer participar. Cara, tem de tudo ali no meio. E aí até que um dia deu certo, mas assim... Qual que é um detalhe importante, né? Esse cara estava na agenda do meu telefone, então diariamente eu ia lá e mandava para ele as informações de mercado, então ele recebia essas informações, ele lia, né? Em algumas situações ele chegou e falou, pô, cara, obrigado pela informação, legal receber essas informações diárias, pode continuar enviando. Então assim, a partir disso eu falei, opa... eu tô no radar dele e ele tá no meu radar. Tá quente. Tá quente, né? Então, em algum momento, esse negócio vai sair, né? Até que num determinado dia, ele me ligou. Cara, a gente pode marcar para sexta-feira, 6 horas da tarde. Boa. Aí, tô dando um exemplo assim, não foi exatamente sexta-feira, 6 horas da tarde, mas um horário que você fala, pô, já tô cansado, tô diminuindo o ritmo, o cara... Poder marcar? Falei, pode. Mas assim, faz sentido porque a maioria das pessoas trabalha no horário comercial, né? A gente tem que lembrar disso. As pessoas, principalmente executivos, empresários, médico nem se fala, né? Médico trabalha o dia inteiro, mas o pessoal trabalha ali às vezes das 8 às 6. E acho que o grande problema do banco, por exemplo, né, Samir, que é nosso principal concorrente, é que ele só funciona em geral das 8 às 6, né? Sim. O gerente só atende aquele horário. Então eu já tive cliente... muito grande, que ele era dono de um grande negócio, né? Enfim.
E ele achava horrível, porque ele tinha necessariamente que sair, sei lá, 3 horas da tarde para fazer uma reunião com o gerente dele, longe e tudo mais. E eu, no caso, ia até ele depois do horário comercial. Exato. A gente já sai na frente de muita gente por causa disso. E você tem essa flexibilidade de ir lá, ou o cara vem até o seu escritório após as 18 horas, né? E aí ele comentou comigo, ele falou, cara, pode ser após o horário, porque é o único espaço que a agenda tem. E eu falei, não, pode, não tem problema nenhum. E aí a gente conseguiu fazer essa reunião, né? E aí na reunião eu conduzi, expliquei como que a gente trabalhava, qual que era o nosso formato de trabalho, questões de valores, atendimento, como que funcionava uma carteira de investimentos, né? A equilibrar a carteira, balancear. Então, assim, sempre explicando para ele, sendo 100% transparente, falando, cara, tudo tem que ser de acordo com o teu perfil, com o teu objetivo, tudo tem que se encaixar para fazer sentido para você. Boa. Né? E aí, no final dessa reunião, foi uma reunião até um pouco mais longa, porque eles queriam ter esse conhecimento, né? E aí eles comentaram comigo, cara, estamos satisfeitos, esclareceu muitas dúvidas, e aí eles abriram o jogo, né? Ele pegou e comentou, ó, eu tô recebendo uma rescisão / indenização trabalhista, e a gente ainda não sabe especificamente o que fazer com esse dinheiro, por isso que a gente quer a ajuda de vocês, né? Ele ia receber ainda um capital. Ele ia receber esse capital. Não falou quanto? Não, guardou segredo. Guardou segredo, tá bom, que ele ia receber esse capital e falou, ó, vamos conversar daqui um tempo. Mas você falou os valores que você trabalha. Falei, coloquei para ele, ó, de tal faixa a tal faixa a gente atende assim, de tal faixa a tal faixa você tem um atendimento mais exclusivo, desse valor para cima já é um valor mais private, né? Então, coloquei isso para ele. Justamente porque assim, Bruno, a pessoa tem que saber quais são as nossas faixas de atendimento, as nossas linhas, para a gente não criar expectativa e amanhã ou depois essa pessoa falar, pô, cara, eu fui lá e coloquei 10 milhões de reais com você achando que eu ia ter um atendimento extremamente private e você não fala comigo, eu que tenho que ficar te ligando e te acionando para falar de tal coisa. Então, assim, quando você coloca essas condições na mesa, fica muito mais claro para você e para o teu cliente ali. Porque acho que um erro muito comum nas pessoas começando, às vezes, é prometer 1000 maravilhas. Nossa, eu vou te atender muito bem, eu vou te dar isso, eu vou te fazer aquilo, eu vou te fazer... E quem já entendeu como é que funciona a nossa remuneração, né, já entendeu que assim, precisam ser clientes alta renda, senão fica inviável o nosso trabalho. Aí o assessor aceita às vezes um cliente ali fora do patamar necessário que a gente precisa para conseguir trabalhar. O assessor não consegue viver, né, com clientes daquele patamar e aí não dá um bom atendimento, abandona a pessoa ali. Aí vira uma frustração desnecessária. E a expectativa que ele gerou no cara... de um atendimento top. Isso, é totalmente ruim. Aí esse cara conhece um cara alta renda, aí o cara vai lá e fala mal de você para aquele cliente, falando, pô, eu coloquei lá um valor, o cara não me atendeu bem, não vou indicar ele para você, né? Então, gera essa expectativa que não tem necessidade, entendeu? Então, eu coloquei todos os pontos ali pro cara, finalizou a reunião, ele falou, cara, obrigado, estamos extremamente satisfeitos, esclareceu as dúvidas. Legal. A expectativa que a gente tem de receber esse dinheiro é daqui 2 meses. Ele tinha colocado lá. E aí eu peguei e falei, não, tudo bem, a gente vai se falando. Passaram uma semana e 10 dias. É mesmo? Que beleza, hein? E aí ele me ligou, ele estava em viagem. Sei. Ele falou, cara, eu tô em viagem, tô embarcando aqui no avião. Mas é o seguinte, tá na conta. Recebeu. Podemos seguir. Aí eu falei, não, beleza, como você quer fazer? Você quer vir aqui, agendar um horário, a gente conversa a respeito disso? Porque eu falei, agora eu te coloquei as faixas de atendimento e a gente precisa ver a questão dos valores. E aí na ligação ele já falou. Ele falou, cara... Quanto? Tô te mandando 1.2. 1.2. Ele falou, tô te mandando 1.200.000. 1.200.000, tá. Aí eu peguei e falei, fechado. Então isso me facilitou porque... Na primeira reunião, eu já tinha levantado o perfil, né? Um perfil conservador, um cara que estava entrando no mercado financeiro. Então, isso já ajudou. E ele já começou com 1.200.000. Quando ele falou 1.200.000, me facilitou porque na hora de estruturar a carteira,
você cria uma carteira direcionada para um cara mais conservador, colocando os ativos que faz sentido para ele. Quando ele chegou no escritório para fazer, digamos, a segunda reunião, ele já tinha feito a TED, já estava na conta dele e a carteira já estava pronta. Boa. Então, eu já apresentei ali para ele, entendeu? Porque às vezes o assessor fica tentando adivinhar, né, o que vai fazer, como que é, monta aquela carteira generalista que não é especificamente para o volume que ele vai montar. Não. É diferente de uma carteira de 1.200.000 para uma carteira de 300 mil, de 100 mil. Totalmente. E, de novo, é muito importante levar em consideração o perfil e o objetivo do cara. Porque, assim, se você coloca uma parte do valor, por exemplo, a longo prazo, e aí o cara chega para você e fala, não, agora eu vou resgatar para comprar um imóvel, por exemplo, cara, ele vai perder um dinheiro ali e ele vai ficar bravo com você, porque lá atrás, nas primeiras reuniões, você não explicou para ele que ele sofreria um pênalti com aquilo ali. Entendeu? Então aí a gente colocou todas essas explicações. Então na hora que ele chegou estava tudo pronto, né? E aí no outro, lógico, de novo, foi mais uma reunião fora do horário comercial para apresentar tudo isso. E aí no outro dia, logo que o mercado abriu, criei as ordens, mandei para ele, liguei e falei, cara, pode aprovar, tá tudo como a gente combinou. E ele aprovou. Legal. E aí foi aplicado o valor lá e, nossa senhora. Felicidade, né? Chega, aí você fala, cara... Só comemorar. E aqui, pessoal, a gente tenta trazer uma história que seja bacana e que traga vários insights para vocês também. Eu consigo tirar vários desses, né, Suami? Foi um cliente que veio de uma palestra. Sim. Foi um cliente que furou várias vezes. Tem profissionais que vão desistir nesse momento, né? Vão ali, furou a reunião, abandona, não liga mais, não manda mais mensagem, some. É muito comum isso, tá? Sim. É muito comum abandonar, porque pessoas às vezes acham que o assessor acha que ele é ruim, só porque o cara furou uma reunião. Às vezes a pessoa está trabalhando cheio de compromisso, coitado, né? Cheio de obrigações. Não, e já aconteceu comigo também assim, de ter prospect ali que tinha reunião agendada, que desmarcou, e aí ela simplesmente me tirou da agenda dela. Claro, e aí você fala, pô, mas tinha interesse em participar, agendou a reunião e agora desistiu de tudo? Cara, isso vai acontecer. O negócio não é agradar todo mundo. Não, né? Da mesma forma que um cliente, que um prospect pode vir, outro vai. Então, assim, você não tem que se sentir o culpado ou o pior do mundo em relação a isso. Gente, isso aí faz parte da área comercial. Todo dia você vai ter o não e todo dia você vai ter o sim. Exato. Você vai ficar bravo, vai ficar chateado? Beleza. No outro dia, não dá pra você ficar triste e chateado 3 dias. Você tem que sair. Tem que ser um dia só. Tem um que dia ser um pode. dia só. Um dia a gente deixa, galera. Entendeu? E aí, beleza. E aí agora acho que essa história, pelo que eu peguei, não acabou ainda. Porque acho que ele tem mais ainda, né? Não é todo capital, pelo que você comentou. Não é todo capital. De uma parte ele comentou que ele falou, cara, eu tenho um sonho de um imóvel assim, assim, assado, então já tô indo negociar esse imóvel. E aí, de novo, você tem que ter empatia com o cliente. Eu falei, não, cara, vai, isso é teu sonho, você tá batalhando para isso. Claro. Vai lá. Mas falei para ele, falei, mês que vem eu te espero aqui pra gente ver tua carteira, ver o que você tá achando do atendimento, né? Então, por exemplo, como ele entra dentro de uma questão de investidor qualificado, ele consegue ver no aplicativo da XP a questão hoje de preço na curva e preço a mercado. Né? Então, teve um momento que ele entrou no preço a mercado, estava abaixo do que ele tinha investido. Cara, ele me ligou. Lógico. Mas perdendo dinheiro, né? O cliente liga. Mas assim, ele me ligou para entender. Sim. E aí eu falei para ele, cara, esse ponto é aquilo que a gente comentou na reunião, de você olhar, você vai ver as oscilações, tudo. Ele falou, não, entendi, posso alterar aqui? Eu falei, você é investidor qualificado, você tem as duas condições para ver. Ele falou, beleza, vou deixar aqui, a gente vai se falando, mas eu tô tranquilo com isso. Então assim, cara, foi 100% às claras, entendeu? Então hoje por enquanto tá indo super bem. Que bom, parabéns. E eu tenho... Produção, não... Tem um brinde aí? Bom, eu vou aproveitar, né, que a gente está aqui presencialmente, entregar aqui para o Suami em reconhecimento, né, ao cliente, a todo o trabalho que ele desenvolve. Ele é muito ativo, participa bastante com a gente lá na comunidade do Espartano. E a gente entende que ele tem os requisitos necessários para ser considerado aí um assessor espartano. Então, parabéns por toda a trajetória. É só o começo, né? Só o começo. Mas tem uma cartinha aqui também de parabenização.
Obrigado. E, cara, muito boa história. Galera, gostaria só de saber... pra mostrar aqui, ó. Mas eu gostaria, né, que todos, se curtiram, deixem seu like no vídeo. Comentem aqui embaixo, por favor, né, se vocês gostarem. Vamos mandar um abraço pro Suami. Quem quiser falar com você, te mandar um salve, pode te chamar nas redes, Suami? Pode. Quem quiser bater um papo aí, pode me procurar lá no LinkedIn, Suami Lomastro. Pode procurar no Instagram também, tá lá Lomastro Assessor, que a gente faz um bate-papo aí pra agradar todo mundo aí. Boa. Valeu por todo o apoio, toda a ajuda aí. Obrigado pelo Espartana aí, Brunão. Valeu por ter participado. E galera, obrigado pela participação de todos. Valeu, galera. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.